Você já ouviu dizer que para alcançar o que quer é preciso esforço, sacrifício e anos de luta? Pois bem, hoje eu quero te contar uma verdade diferente, uma realidade que talvez ninguém tenha te falado. A realidade que você deseja já existe. Não está lá longe, nem é algo que você precisa correr atrás. Ela está apenas esperando que sua frequência se alinhe com ela. Durante muitos anos, eu estudei como o cérebro, o coração e o campo quântico se comunicam, e descobri algo que muda tudo. Quando você entra em um estado específico de consciência, o universo responde. Mas aqui está um detalhe importante. A maioria das pessoas ora da forma errada. Elas suplicam, pedem desesperadamente, vibram na escassez. E o que recebem? Mais do mesmo. Foi por isso que criei uma oração. Não uma oração comum, mas uma sequência de palavras que não só tocam o divino, como também reprogramam o seu corpo, o seu subconsciente e a sua vibração. Tudo isso em apenas 20 minutos. Se você fizer da forma que eu vou te ensinar, não há como não funcionar. Eu entendi, depois de décadas imerso em neurociência, que nada do que desejamos está ausente. Tudo já foi criado no campo quântico, onde o tempo é irrelevante e tudo é possível. As realidades existem em potencialidade, já estão lá, só esperando serem sintonizadas. Por isso, hoje, eu não busco criar do nada. Eu acesso, sintonizo. E quando essa percepção se torna natural, a vida deixa de ser uma sequência de esforços e começa a ser uma expressão de frequência. Eu também passei por essa fase de tentar controlar tudo, forçar resultados, correr atrás das coisas. Mas o universo não funciona com esforço. Ele funciona com alinhamento. E quando eu chego na coerência entre minha mente e meu coração, não preciso mais rogar por nada. O que eu quero começa a me procurar, como um retorno inevitável de algo que sempre foi meu. Vou te contar a primeira vez que eu vi isso acontecer. Eu estava em meditação, em silêncio, e senti como se a realidade ao meu redor se dissolvesse. Não havia passado nem futuro, só esse momento. E naquele agora, tudo o que eu queria já estava presente. Uma certeza tão visceral que não deixava espaço para dúvidas. Essa certeza, essa vibração, é o código que ativa a manifestação. Eu me tornei alguém que vive fora da linha do tempo comum. Deixei de lado a programação do vou fazer e entrei na consciência do já está feito. Porque no nível da alma, tudo já foi concedido. O que chamamos de desejo é só a lembrança do que nossa essência já sabe. Quando vibro como quem já tem, o universo não tem outra opção a não ser responder, com precisão matemática. E isso mudou tudo para mim. Hoje não importa o que meus olhos veem, se eu acesso uma emoção elevada de certeza e gratidão, a diferença entre o interno e o externo desaparece. Nesse momento, a realidade se dobra. E é exatamente desse estado que eu oro, não como alguém que pede, mas como alguém que confirma o que já é. Eu oro para agradecer, não para perguntar. E essa mudança simples transforma absolutamente tudo. Muita gente vive como mendigos espirituais, esperando que algo venha de fora. Mas o universo não responde à carência. Ele responde à certeza. Gratidão não é uma resposta ao que recebemos. Gratidão é a linguagem vibratória de quem reconhece que tudo já foi entregue. Quando entro nesse estado, cada vez que medito, eu não me coloco como alguém que carece de algo. Eu me coloco como alguém que já está experimentando plenitude. Eu me vejo saudável, próspero, em paz. E isso não é imaginação, é experiência. Eu sinto isso no meu corpo, no meu coração, nas minhas células. Eu não finjo gratidão. Eu sou gratidão. Nesse momento, meu corpo começa a acreditar que o que eu quero já aconteceu. E o cérebro simplesmente obedece. Lembro de uma manhã em que sentei para meditar e simplesmente agradeci, sem pedir nada, sem esperar nada. Apenas disse, obrigado porque já está feito.
e a energia ao meu redor mudou. Senti o campo vibrar comigo, como se o universo dissesse: finalmente você entendeu. Foi aí que percebi o que atrasa a manifestação. Não é a dúvida consciente, mas a vibração sutil da ausência. Entrar nesse estado não é teoria, é prática. Eu uso a respiração, a concentração e a atenção plena. Não adianta falar de boca para fora enquanto o seu coração está gritando por ajuda. O que me levou a dominar isso foi a perseverança. Eu acordava antes do amanhecer, colocava música em 528 Hz, me conectava ao campo e repetia: já estou. Quanto mais sentia isso, mais o mundo físico começava a se reorganizar. Hoje, tudo que faço está baseado nesse princípio. A gratidão é minha senha, o código vibratório que diz ao universo: estou alinhado. E a partir daí, tudo flui. Porque o universo não responde ao que eu digo. Ele responde ao que eu sou. E quando eu abro espaço em gratidão para comandar o campo com declarações poderosas, tudo acontece. Por muito tempo, subestimei o poder das palavras. Achava que só meditar e entrar em coerência era suficiente para manifestar tudo. Mas depois de observar milhares de cérebros em estado intensificado, percebi um padrão. Aqueles que verbalizam sua nova identidade criam resultados mais rápidos. Passei a incorporar declarações na minha prática. Não como frases soltas, mas como ordens vibratórias que reprogramam o subconsciente e redesenham a realidade. Quando digo, sou um criador poderoso, não estou tentando me convencer. Estou dizendo ao meu corpo quem ele deve ser. Estou dando ordens ao campo quântico sobre quem escolho ser. A repetição transforma porque o cérebro aprende pela repetição e pela emoção. Toda vez que declaro algo com sinceridade, meu corpo registra isso como um novo código-fonte que substitui antigos padrões limitantes. Eu criei meus próprios decretos. Alguns nasceram da dor, outros da fé. Mas todos são ferramentas poderosas. Um dos meus favoritos é: eu sou a abundância que flui em todas as direções. Quando comecei a dizer isso todos os dias, logo após a meditação, minha realidade financeira começou a se reorganizar. Não porque o dinheiro caiu do céu, mas porque meu comportamento mudou. Minhas decisões passaram a refletir essa nova identidade. Não é mágica, é neuroplasticidade. O cérebro precisa de instruções claras. Se você acorda dizendo, sou escassez, medo e insegurança, ele vai obedecer. Mas se acordar afirmando, sou saúde, luz e expansão, o campo responde. Eu vi isso acontecer com pessoas em situações difíceis, endividadas, doentes, emocionalmente destruídas. Todas elas usaram as palavras como ponto de inflexão. Hoje minhas palavras são sagradas. Cada frase que sai da minha boca alimenta a realidade que desejo ou reforça o que quero deixar para trás. Por isso, escolho declarar com intenção. Quando a vibração do corpo se alinha com a declaração da mente, o universo recebe um sinal claro. Lembro como se fosse ontem. Um familiar querido veio me procurar, com os olhos cheios de desespero. Estava endividado, sem perspectivas, perdendo tudo o que havia construído. Ele me disse: Joe, nada do que faço funciona. Estou perdendo o controle. Olhei para ele com todo o amor e convicção que tenho e disse: você não precisa controlar, precisa se transformar. Expliquei como o campo responde não ao que queremos, mas ao que vibramos. Pedi que praticasse comigo uma oração todos os dias, durante 21 dias. Mas não era uma oração qualquer. Era uma declaração de identidade, uma entrega emocional, uma invocação da realidade desejada e uma exigência. Só poderia rezar se conseguisse entrar no estado de ser, como se tudo já estivesse resolvido. Ele aceitou. Eu acordava cedo, ia para um canto tranquilo da casa, fechava os olhos e mergulhava no sentimento de gratidão. No começo estava tímido, desconfiado, mas algo despertou dentro dele.
Dia após dia, notei a mudança. Ele falava diferente, caminhava diferente, parecia diferente. Não tentava mais fugir da crise. Vibrava como alguém que já havia vencido. No 22º dia, ele me ligou. A voz era diferente. Disse que tinha quitado a maior parte das dívidas, que uma proposta inesperada surgiu e que pela primeira vez em meses dormia tranquilo. Isso não foi sorte. Foi alinhamento. Ele reprogramou o próprio corpo para aceitar uma nova realidade. O campo sempre responde, mas só quando a transformação interna precede o resultado externo. Desde então, essa história virou para mim um lembrete do poder da oração consciente. Não existe manifestação sem alinhamento. Por isso, a oração que criei não é um pedido, é uma afirmação. Ela é composta por 3 partes. Reconhecimento. Eu aceito que o que desejo já existe em algum lugar do campo quântico. Sintonização. Eu escolho sentir a emoção desse desejo realizado aqui e agora. Confirmação. Eu sou, eu tenho, eu estou. Ao praticar essa oração, seu corpo deixa de ser um campo de conflito e se torna um campo coerente. E a coerência é o que faz a mágica acontecer. Hoje eu convido você a experimentar comigo. Feche os olhos, respire fundo. Imagine o que você deseja como se já fosse realidade. Sinta a emoção da conquista e diga em voz alta: eu sou a realização do meu desejo. Repita isso até sentir que seu corpo inteiro vibra com essa verdade. É essa vibração que cria a ponte entre você e o universo. Vamos à prática. Para que a oração tenha efeito real, é essencial criar um ritual diário. Escolha um momento tranquilo do seu dia em que você possa estar só e sem interrupções. Pode ser logo ao acordar ou antes de dormir. O importante é que seja um instante só seu. Sente-se com conforto, feche os olhos e respire profundamente algumas vezes. Então, diga em silêncio: eu aceito que minha realidade está se transformando. Permita que essa aceitação penetre em cada célula do seu corpo. Sinta como seria viver aquilo que você tanto deseja, como se já fosse real agora. Deixe a emoção dessa conquista se espalhar por você. Abrace essa sensação com presença e verdade. E nesse estado de conexão, declare sua oração. Eu aceito que o que desejo já existe. Eu escolho sentir a emoção do meu desejo realizado. Eu sou, eu tenho, eu estou. Repita quantas vezes sentir. Use a sua voz, mesmo que em um sussurro, pois o som carrega vibração e ajuda a ancorar o sentimento. Se preferir, escreva a oração em um papel e leia diariamente. Transforme-a em um lembrete sagrado do seu poder. E aqui vai um conselho essencial. Esteja atento aos sinais do universo. Eles virão através de conversas inesperadas, oportunidades sutis, ideias repentinas. Preste atenção. Siga as pistas, mas nunca volte à mentalidade de escassez. Se a dúvida surgir, retorne à oração. Lembre-se, a mudança interna sempre antecede a mudança externa. É natural que no início pareça desafiador. Seu corpo e sua mente estão se ajustando à nova frequência. Dê tempo, persevere. Logo, esse estado de coerência será o seu estado natural. Você começará a viver como quem já manifesta. Desejo que essa prática transforme a sua vida, assim como transformou a minha. Porque manifestar não é esforço, é alinhamento, é simplesmente ser. Ser quem você já é. Gratidão por estar aqui. Que a sua manifestação comece agora.